Boa tarde, alunos, paz em Cristo. Hoje a aula que nós estaremos tratando será sobre o seguinte tema: a Batalha do Armagedon, julgamento das nações e o milênio. Eu quero convidar vocês que abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso de número 16. Nós vamos tratar aí sobre a Batalha do Armagedon. Conforme nós estamos seguindo aquela sequência dos eventos escatológicos, né? No final da grande tribulação, com a volta gloriosa de Cristo, com a sua igreja, haverá a batalha chamada Batalha do Armagedon. Apocalipse 16:16, que diz assim: e as congregou no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Pois bem, o anticristo ele reunirá todos os exércitos da terra para a batalha em Armagedon. Os demônios incitarão os homens a desejarem a guerra, conforme Apocalipse 16, 13 e 14. O Armagedon é o mesmo campo de batalha de Megido, ou Megido, está lá em Zacarias 12, 11. Naquele vale, muitas batalhas já se realizaram através dos tempos. Os homens se ajuntarão para destruir Israel. A terça parte dos judeus morrerá, conforme Zacarias 13:8. As mulheres serão desonradas e profanadas, conforme Zacarias 14:2. E muitos dos povos serão levados cativos. A cidade de Jerusalém estará perto de ser destruída. Em Armagedon, a batalha será extremamente sangrenta, e o sangue dos mortos será tanto que encherá o vale até a boca dos cavalos, conforme Apocalipse 14:20. Muito sofrimento. Pois bem, se nós olharmos aí para o slide que eu acabei de colocar na tela, nós acabamos de observar aí o que há de acontecer, né, nessa grande batalha. Será um momento terrível, muito sofrimento, muitas mortes, muito sangue derramado. É justamente nesse momento em que os judeus estarão sendo extremamente perseguidos por povos e nações incitadas pelo anticristo, pelo falso profeta, e tentarão dizimar o povo de Deus da terra, que são os judeus. E é nessa hora então que Cristo vem ou desce com a sua noiva, a igreja que se tornou esposa, dentro da figura de linguagem. No próximo slide, Armagedon está localizado ao sul da planície de Jezreel, que significa Vale do Megido, ou alguns traduzem como Vale de Megido. Geralmente é mencionado no Antigo Testamento como uma fortaleza militar. Está lá em 2 Reis capítulo 9, 24 e capítulo 23, verso 29. Então nós temos aqui a localização geográfica, né, desse local aonde haverá essa batalha do Armagedon. Esse local ainda foi palco de grandes batalhas na antiga história de Israel. Aqui foram derrotados os cananeus, liderados por Jabim, Juízes 4:2. Gideão, com os 300 homens escolhidos, venceu os medianitas, está em Juízes 7, do 10 ao 21. Aqui também o rei Saul morreu derrotado. Primeiro livro de Samuel 31, capítulo 31 você vai ler. E ainda ocorreu a morte vergonhosa da rainha Jezabel. Segundo Reis, capítulo 9, verso 33. Foi no Megido que Faraó Neco matou o piedoso rei Josias. Segundo Reis, capítulo 23, verso 30. Então, observamos que esse lugar já é conhecido pela história de Israel, né? Muitas batalhas já foram travadas, muitas derrotas já aconteceram ali, muitas vitórias.
No próximo slide, falando ainda sobre o Armagedon, haverá uma grande mobilização de exércitos no conflito do Armagedon. Começa primeiramente com a invasão da Palestina pelos reis do norte e do sul, conforme está na visão de Daniel, capítulo 11, verso 40. O Armagedon também é o lugar designado para os exércitos da besta, que no caso aqui é o anticristo, e do falso profeta, e serem também destruídos por Cristo, né? É um lugar para onde o anticristo e o falso profeta vão centralizar, né, o imperialismo ali dessas duas bestas, que é o anticristo e o falso profeta, mas também será o lugar onde eles mesmos serão derrotados na vinda gloriosa de Cristo, conforme nós encontramos aí em Apocalipse 19, 11, 15, 19 e 21. Próximo slide. Nós vamos observar que na ocasião da volta de Cristo, depois da angústia e aflição que o mundo experimentará no tempo da grande tribulação, os incrédulos serão reunidos e julgados no vale de Josafá. Salmo 110, Provérbios 2 e Joel 3. E depois serão executados, né, irmãos? Haverá essa sentença da parte de Deus, conforme nós observamos em Mateus 13, Lucas 17, Salmo 97, Isaías 66. Continuando aí, falando sobre essa batalha, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo e os seus exércitos. Apocalipse 19, 19 e 21. E todos aqueles que desobedeceram ao Evangelho. Pois bem, então nós entendemos na escatologia que o inferno será propriamente inaugurado com o anticristo e o falso profeta. Entretanto, também todos aqueles que desobedeceram ao Evangelho também serão lançados neste lugar de sofrimento. Deus também enviará destruição e terremotos sobre o mundo inteiro nesse período. Apocalipse 16, 18 e 19, Jeremias 25, do 29 ao 33. Então, assim, nesse momento dessa grande batalha, haverá a vitória de Cristo sobre esses dois elementos, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no inferno, e todos aqueles ímpios que não obedeceram o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda falando do Armagedon, Jerusalém será o centro de interesse durante a batalha do Armagedon. Essa guerra será travada perto do fim da grande tribulação e acabará quando Cristo voltar em glória. Resumindo, né? Aprendemos que durante a grande tribulação os judeus irão fazer um pacto com o anticristo, aonde os 3 primeiros anos e meio haverá uma falsa paz. Eles reconstruirão o templo, e quando for inaugurado, o anticristo se manifestará, sentará na cadeira para ali receber adoração no lugar de Deus, e aí os judeus eles observarão que ali então eles fizeram um grande erro em fazer um pacto com o anticristo. Durante 3 anos e meio, finais da grande tribulação, haverá uma perseguição horrenda contra os judeus, que é o povo de Deus, né, que é chamado nós chamamos de os irmãos de Jesus, na figura de linguagem de Mateus. E aí nós observamos que eles estarão ali clamando, e aí é justamente nesse finalzinho da grande tribulação em que Cristo vai descer em glória com a sua igreja e irá então destronar, né, o reinado do anticristo e do falso profeta, lançando-os diretamente ao inferno. Ok? Pois bem, ainda nessa batalha será tão sangrenta, durará, ou melhor, muitas pessoas estarão morrendo, muito sangue será derramado,
E aí eu coloquei aí essa observação: os abutres dos céus se ajuntarão para comer a carne dos reis e dos poderosos. Apocalipse 19, 17, 18, Ezequiel 39, do 17 ao 20. Israel trabalhará para limpar sua terra e sepultar os mortos, um trabalho que levará 7 meses. Ou seja, o exército do anticristo, onde os demônios incitarão os povos e nações, estarão todos em Jerusalém, no vale de Josafá, e ali haverá essa batalha e muitos morrerão. E quem vai sepultar e fazer a limpeza será os próprios judeus, né? Israel trabalhará por 7 meses para fazer a limpeza da terra, ou melhor, sepultar os seus mortos. Então, dá-se a entender que o quantitativo de pessoas serão milhões e milhões de pessoas. E aí, Jesus voltará em glória, está aí no próximo slide, visível aos olhos de todos os homens, para criar justiça na terra. Jesus voltará em glória, juntamente com a sua igreja glorificada, conforme está em Apocalipse 1:7, 19, 11 ao 16. A Bíblia diz que ele porá os pés sobre o Monte das Oliveiras, conforme está em Zacarias 14, 3, 4. Todos verão a glória do Senhor, conforme está em 2 Tessalonicenses 1:7, Tito 2:13 e Mateus 16, 27. Esse é o sinal do Filho do Homem que está profetizado em Mateus 24:30. Resumindo, aqui nós chamamos isso de parousia. É a segunda fase da volta de Cristo. Aprendemos na escatologia que a volta de Cristo dará-se em 2 fases. A primeira fase, ele virá nas nuvens, onde haverá o arrebatamento da igreja, a igreja encontrará com ele nas nuvens. A segunda fase, 7 anos depois, que é o final da grande tribulação, ele voltará visivelmente com a igreja glorificada e ele virá sobre o Monte das Oliveiras e todo o olho o verá. Essa segunda fase nós chamamos de parousia, né? Que é a manifestação de Cristo. Então, irmãos, para a questão do Armagedon, fica aí a nossa explicação. Já indicamos algumas literaturas, existem alguns livros que vocês poderão comprar, existe até mesmo alguns filmes. Existe um filme que você pode locar nas locadoras ou baixar na internet, chamado Meguido, né? Não é um filme de cunho teológico, mas ele vai retratar mais ou menos como que será essa grande e final batalha aí de Cristo contra o exército do anticristo. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco estarei colocando a próxima aula, que é o julgamento das nações. Paz em Cristo.